Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa que nos é tão querida. Que essa reunião transcorra num clima de aprendizado para todos nós e que procuremos também a vivência do que aqui viemos buscar. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nossa irmã Sueli. Bem-vindo todos aqui à nossa casa, bem como todos eles que estão nos assistindo, vão nos assistir ainda, né, pelos nossos canais. Cá estamos nós para cumprir nosso trato com Jesus, né? Isso é muito bom. Nós assumimos um compromisso com Ele todas as terças, na parte da tarde, e aos domingos. A nossa noite fica cada vez mais alegre, mais feliz com esse encontro que nós temos aí com Jesus. Vamos começar a nossa conversinha de hoje com um poema do Braulio Bessa, que é muito bonito, muito enriquecedor, né? A mão de um amigo. É justo quando um espinho perfura seu coração, que você se aperreia por um amigo, um irmão, um conhecido, um parente que sinta o que você sente e lhe estenda a mão. O mundo gira e tritura feito um perverso moinho. Cada buraco põe pedra no meio do seu caminho. E nessa dura jornada, tem muita pedra pesada que não se tira sozinho. Avalie só o peso da pedra da solidão, da derrota da tristeza, da dor da decepção, de tantas pedras que a gente vai enfrentar pela frente, quer você queira ou não. Não adianta desviar deixando a pedra para trás. Se lembre que o mundo gira num movimento voraz e lhe obriga a voltar, para dessa vez enfrentar o que lhe tirou a paz. E aí, nesse momento, confuso, fraco e cansado, que em vez de olhar para frente, o cabra olha para o lado, e o medo se faz ausente, pois tem gente com a gente, mesmo tudo dando errado. Tem gente que lhe diz tudo o que você precisa ouvir, sem sequer abrir a boca, fazendo você sentir que por mais que seja duro, que o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita os seus defeitos sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Gente precisa de gente para sentir cumplicidade, sentir amor, confiança, segurança e lealdade. Por isso, nesse caminho, ninguém caminha sozinho, nem é forte de verdade. Que o amor seja presente, que sempre lhe fortaleça, que a vida lhe dê amigos, que você sempre agradeça, que a cada sofrimento esse belo pensamento nasça, cresça e permaneça. Pois é, amigos, né? E hoje nós vamos abordar o maior dos nossos amigos, aquele que está conosco todo o tempo nos auxiliando. Anjos da guarda, espíritos protetores. Esse grande amigo está sempre a nos guiar, a nos orientar, a nos dizer de mansinho, na nossa intuição, o caminho que devemos trilhar. Onde quer que ele esteja, porque não há obstáculos através do fluido cósmico por onde viajam, né? Então, nós estamos sempre sendo assistidos, amparados, abençoados, amados por esse amigo inseparável,
aquele espírito que Deus colocou para nos tutelar nas nossas, digamos assim, nas nossas encarnações e também fora dela, porque muitas vezes eles continuam conosco, né? Na 489, encontramos lá, há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. E se deve entender por anjo da guarda, o espírito protetor de uma ordem elevada. Isso aqui é tão importante, de uma ordem elevada, porque é muito comum, às vezes, a gente encontrar algumas pessoas que não são espíritas. Veja bem, abrindo parênteses, não estamos fazendo nenhuma crítica, estamos apenas citando um fato que acontece, né? E eu tenho várias pessoas que não são espíritas na minha família, e de vez em quando eu ouço essa frase assim. Hoje eu preciso acender uma vela para o meu anjo de guarda, porque eu acho que ele está muito fraco. Porque eu não estou bem, eu acho que ele esqueceu de mim, eu acho que ele sumiu. Olha, é tão engraçado isso. Aí eu falo assim, você tem tempo para conversar? Eu já sei que você vai me dizer, mas olha, eu não sei. Acho que não é assim. Aí tá bom. Todo mundo tem seu tempo, sua hora, seu momento, né? Anjo da guarda não fica fraco. Ele é um espírito elevado. Nós podemos sim, né? A vela é a simbologia da luz, né? Então existem pessoas que precisam desse ritual para liberar energia, para aumentar sua confiança, sua convicção, tudo bem. Mas que a gente saiba que ela é apenas uma simbologia, né? Nada que vá realmente, ela é material, é luz material, não tem nada a ver com a luz que as almas que estão aí, né, com problemas precisam, né? Mas respeitamos perfeitamente, mas só entendam, anjo da guarda não é fraco, e não fica fraco, e nem se afasta. Nós é que nos afastamos dele. Então nós colocamos aqui um lembretezinho da escala espírita, né, aqui, onde os espíritos estão ali encaixados. Temos espíritos de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. De baixo para cima, onde nós estamos, né? Nós somos espíritos inferiores. E essa parte aqui, essa ordem, é a maior, tá vendo? Ó? Tem 5 classes nessa ordem terceira aqui. De espíritos perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Nós ainda pertencemos a essa ordem de espíritos imperfeitos, porque ainda temos aquelas paixões que nos prendem, né, nessa ordem aí. Mas os espíritos protetores, os anjos da guarda, estão daqui para cima. Eles precisam ser superiores a nós, tem que ser. Assim como uma mãe não vai colocar uma criança para tomar conta de outra criança, uma criança irresponsável, para tomar conta de uma criança que também não tem responsabilidade ainda, Deus não colocaria para nos tutelar irmãos que ainda comungassem dos mesmos problemas nossos, com as mesmas inferioridades. Senão ele não ia poder nos ajudar, né? Ele ia apenas aí alimentar as nossas paixões, porque ainda também as tem. Então, lógico que não pode ser dessa maneira, né? Então, o espírito protetor, ele é sempre de uma ordem mais elevada que o seu tutelado. Então, na terceira ordem, né, um espírito para ser protetor, estando nessa terceira ordem aqui, seria um espírito que estaria mais próximo da segunda, protegendo e sendo espírito protetor de um espírito muito primitivo ainda. Aí ele já estaria acima dele, mas mesmo assim, nós encontramos na doutrina espírita que são espíritos elevados. Então, provavelmente, não são espíritos da terceira ordem, né? Havendo necessidade, seja lá o nível evolutivo da alma que ele está tutelando, é outra história. Mas a gente está seguindo aí o que a gente entende como sendo importante isso, né? Um espírito mais elevado do que nós para poder nos ajudar.
Kardec comenta sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode deduzir-se o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. Olha só, ajudar a progredir, né? Kardec teve tanto cuidado assim ao codificar a doutrina, e ele, como conhecedor de línguas, ele era escritor, ele é editor de livros, então ele conhecia muito bem isso. E ele colocou todas as palavras que nós precisávamos para entender perfeitamente a mensagem que os espíritos passaram e que ele codificou, né? Então aqui é muito importante, ó. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. Ele não vai fazer o trabalho por nós, ele vai nos ajudar a progredir. Né? Porque tem pessoas que acham que o anjo da guarda tem que nos salvar de tudo. Eu me lembro como se fosse hoje, há muitos anos, houve uma troca de tiros entre polícia e traficante dentro do metrô, ali, o metrô da Afonso Pena, se eu não me engano. Não sei se foi da Afonso Pena ou um pouquinho antes, ali na Tijuca. Eu acho que foi uma estação antes. A menina nunca tinha saído sozinha de casa, nunca. Ela sempre saía com os pais, ela tinha 14 anos. Naquele dia, a mãe ia seguir mais para frente, e ela então pediu à mãe se ela podia encontrar com ela no metrô. E a mãe já estava vindo, né? Então, ela desceu para pegar o metrô ali onde a mãe encontraria com ela. Isso que ela foi, ela descendo as escadas do metrô ali, para ela pegar o metrô, houve uma guerra entre polícia e traficante ali, então uma troca de tiro, a menina foi alvejada e ela morreu ali na escada do metrô. Primeira vez que ela tinha saído. Então, na época, foi assim, uma comoção, todo mundo revoltado com aquilo. E eu me lembro que eu escutei essa frase também, não me lembro se foi de alguém da família, mas alguém que estava sendo entrevistado. Meu Deus, onde que estava o anjo da guarda dessa menina que não protegeu ela disso? Né? Então, a gente aprende na doutrina espírita que isso não é bem assim, né? Muitas vezes, o nosso anjo da guarda nos conduz até o momento, até o local aonde nós precisamos de fazer a nossa passagem. Porque isso não é um castigo para a gente, isso é a lei se cumprindo. Ela fez uma escolha de provas e ele estava ali. Aonde que ele estava? Ele estava ali com ela, abraçando, sustentando, dando coragem para ela passar por aquele momento difícil dela. Era ali que ele estava junto com ela. Mas não cabe ao anjo da guarda nos livrar de tudo. Se fosse assim, nunca nós iríamos morrer, né? A gente não ia desencarnar nunca, porque o anjo da guarda ia sempre nos proteger. Então, essa ideia, né, que a gente tem, que o anjo da guarda, não, tem que nos guardar de tudo, não é assim. Ele tem que nos ajudar a progredir, ele tem que nos auxiliar. Ele é nosso tutor, assim como um pai não pode salvar o seu filho do momento da morte dele, o anjo da guarda também não tem essa autoridade e nem essa função. Ele tem de nos ajudar, de nos sustentar. E isso tem que ficar muito claro, porque nós precisamos entender esse grande amigo que está sempre junto de nós. É sempre de uma natureza superior à do protegido. São espíritos de primeira e de segunda ordem. Espíritos puros e bons espíritos. Então, à medida que nós vamos evoluindo, também nós vamos tendo como anjo da guarda aquele que está bem superior a nós. Então, um espírito daquela ordem dos espíritos, vamos voltar aqui um pouquinho, espíritos que estão aqui, ó, dessa classe aqui, terão anjos da guarda dessa classe aqui. E quando eles se tornam puros, eles não precisam mais de anjos da guarda, porque eles já podem caminhar por si mesmos. Isso está lá no livro dos Espíritos. Então, nós vamos percebendo que esses momentos que a gente tem no mundo de ansiedade, de dor, de insegurança, claro
claro que é natural a gente sentir medo. Aliás, eu tenho sempre falado aqui que o medo, ele é muito importante. Ele é muito importante, o medo. Só não pode passar do limite. Ele só não pode nos paralisar. Mas o medo nos alerta. O medo nos faz ter mais atenção com as coisas. Então, ele não é nocivo. Ele apenas não pode passar do limite de paralisar a pessoa, né? Os espíritos familiares, é bom aqui que a gente também faça a diferença entre espírito familiar, né? Anjo da guarda, espírito simpático, para ver essas diferenças, porque muitas pessoas acham que aquele familiar bom que desencarnou era tão bom nessa terra, cumpria tanto, né, a condição aí exigida pelo mestre de ser caridoso, fraterno, tudo de bom com as pessoas, que ele já poderia ser o nosso anjo da guarda, que poderia nos guardar porque partiu para a dimensão espiritual e a gente pede ajuda. Então nós vamos ver que não é bem assim. Por melhor que eles sejam, eles estavam encarnados aqui num plano de provação e expiação, ainda carregando algumas coisas, necessitando ainda de uma caminhada, de algo a mais, né, para se tornarem um espírito protetor. Podem pedir, sim, socorro espiritual para nós, mas a gente não deve ficar pedindo a eles ajuda, para que nos ajudem. Porque se eles não puderem nos ajudar, eles vão sofrer também, eles vão pedir ajuda. Mas se eles não puderem ver um ente querido sofrendo, então a gente não deve pedir ajuda para quem desencarnou, né? Vamos pedir ajuda para Jesus, para Deus, para os bons espíritos, para o nosso anjo da guarda. A gente precisa aprender a estabelecer relações com o anjo da guarda. Isso é um pedido deles mesmos, né? Que a gente os interpela muito pouco e não utiliza dessa bênção maravilhosa que é ter um amigo nos ajudando e esse amigo cuidando só da gente, porque ele foi encarregado de nos guardar. Cada um tem o seu. A gente liga muito ao anjo da guarda criança, aquela imagem bonita com asas e tudo, aquela coisa angelical, mas é um espírito protetor que está trabalhando, está nos auxiliando, nos ajudando. Então, os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder, frequentemente bastante, olha aqui, ó, limitado. Eu gosto dessas palavras assim que intensificam, né? Porque não é o mesmo que falar, frequentemente limitado. Não, mas é bastante limitado, é muito limitado. Então tem uma intensidade a mais aí. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. São aqueles espíritos que conviveram com a gente, né, que estão aqui, que desencarnaram, boas pessoas, mas ainda com algumas inferioridades, então a gente sabe. E eles se ligam, ó, por laços mais ou menos duráveis, porque enquanto existe aí o interesse deles nessa situação, eles vão ficar ali em volta. Mas a hora que esse interesse acabar, porque eles não têm essa tarefa, né, de nos tutelar como o anjo da guarda tem. Então, são bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente, olha aqui que palavra importante essa aqui, voluntariamente, quer dizer, eles não estão com essa destinação, eles não estão com esse trabalho oferecido por Deus, não. É voluntário isso, né? Então, ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com a permissão dos espíritos protetores. Então, eles podem nos ajudar em alguns momentos, se eles tiverem condições, podem, mas sob a supervisão dos espíritos protetores, né? Na maioria, são espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, na maioria. Então, a gente vê que não existe assim uma regra, né, delimitando, não, só pode ser daqui, só pode ser dali. Não, né? Mas na maioria são espíritos de terceira ordem. Os espíritos simpáticos é uma outra, né? É uma outra situação. Espíritos simpáticos, nós vamos ver que eles podem ser simpáticos para o bem ou para o mal. Por serem espíritos simpáticos a nós, não querem dizer que são bons.
Eles vão ser simpáticos à nossa sintonia, aquilo que ainda somos aqui nesse mundo, né? Então, os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto do bem quanto no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias, podendo pertencer a qualquer ordem. Então, aqui eles podem pertencer a qualquer ordem. Os muito bons, os bons superiores e os puros, claro que vão ser simpáticos àqueles que também são, né, puros e já com uma evolução bastante acentuada. Já o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de os desviar do bem, mas age, olha aqui, ó, pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Então, nenhum espírito tem a missão de nos fazer mal, tem a missão de nos tirar do caminho do bem. Missão, não. Eles agem por conta própria, ó, pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Como que então isso acontece? Olha aqui, ó, sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que encontre na gente, a nossa sintonia de pensamento, né? O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. E ele pertence sempre à terceira ordem, a dos espíritos imperfeitos. Então, esse gênio do mal, que é representado por um espírito imperfeito aí, ele pode nos assediar? Pode. Mas nós somos sempre livres para resistir. Tanto que está lá no Livro dos Espíritos também, Kardec perguntando se não há arrastamentos irresistíveis. Eles falam sim, há, mas são arrastamentos apenas irresistíveis, não. Existem os arrastamentos, mas não são irresistíveis. Porque aqui o homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. Então a gente vai receber a influência e vai analisar se eu devo ou não ouvir aquele conselho. Igual quando a gente está aqui no mundo, que às vezes a gente tem uma dúvida e conversa com uma pessoa a respeito. Aquela pessoa nos dá uma opinião, nos dá um conselho. A gente começa a analisar direitinho aquele conselho, por mais que sejam amigos da gente às vezes. Mas é o pensamento dele, é a ideia dele. Então ele passa e a gente fala, não, mas fulano me falou para eu fazer isso aqui, mas isso não vai dar certo, não. Isso não vai ser uma boa coisa, não. Aí a gente não faz, aí a gente vai repelir. Aí mesmo que depois ele vem e fala, e aí, fulano, fez o que eu falei com você, que era, não, fulano, fiz não, porque eu analisei, achei que aquilo ali não era uma boa, não. Então, é assim. Simples assim. Nós somos sempre livres de resistir, né? Para resistir aos arrastamentos da inferioridade. Agora vem aí a pergunta principal. Qual a missão do espírito protetor? O que ele tem que fazer? Quais são as suas atribuições? Nós temos algumas atribuições. Primeira, a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Né? E a gente vai vendo que nessa proteção aí, nessa orientação, nós vamos continuar agindo com o nosso livre-arbítrio. Ajudá-lo com os seus conselhos. Então, além de proteger, né, conduzindo por um bom caminho, o anjo da guarda vai ajudá-lo com os seus conselhos. Sempre nos aconselham, sempre. Estão sempre a nos orientar. Por isso que nós precisamos dar mais oportunidade ao anjo da guarda de se chegar até nós, porque ele está conosco, mas nem sempre nós estamos com ele.
A gente fecha, a gente abre um guarda-chuva ali enorme para não receber os fluidos. Muitas vezes até aqui no passo a gente faz essas coisas, né? E a gente fecha os ouvidos, faz ouvidos de mercador para eles. A gente nem pede, nem pergunta. A gente esquece. Pode ver que às vezes nas nossas preces a gente esquece de pedir ajuda ao anjo da guarda. Ah, mas se eu não pedir ajuda, ele não vai me ajudar, não? Ele vai, mas quando a gente pede, a gente abre um canal de comunicação com ele, fica mais fácil. Se a gente tem um problema, precisa de um conselho, a gente entrar num estado de prece, né? Deixar as nossas mazelas e ter confiança que a gente vai ser ajudado. Faz uma prece, pede ajuda ao anjo de guarda, a gente estabelece um canal e ali nós vamos receber intuições, pensamentos, que nós vamos achar até que é nosso mesmo, não importa. É assim, através dessa forma que eles trabalham, bem como de outras pessoas também. Né? Então, sempre nós estamos acompanhados pelo nosso anjo da guarda. Eles estão sempre nos ajudando. Mas a gente tem que abrir esse canal, senão a gente não consegue estabelecer essa comunicação, né? Também tem a função de consolá-lo, né? Consolar o seu protegido nas suas aflições, ó. Consolar, tá vendo? Não é evitar a aflição, não é impedir a aflição, é consolar o seu tutelado nas suas aflições. Explicar, conversar, como um amigo faz com a gente. Há um amigo que vê o seu amigo sofrendo alguma coisa, ele pode não conseguir tirar a dor daquela pessoa. O problema é sério, foi uma perda, alguma coisa, mas ele abraça, ele conversa, ele fica pertinho, nem que não diga nada, mas ele está ali. Ele está ali e aquela pessoa sabe que é importante para aquele amigo, porque ele está ali com você. Né? Qualquer momento que você precisa, ele está ali para segurar a sua mão. Então, o anjo da guarda é esse amigo que está conosco em todos os momentos e é superior, sabe o que nos dizer. Os conselhos que nos dá é para ser seguido, porque ele é um espírito superior. Também tem a função de sustentar sua coragem nas provas da vida. Está vendo? Não é para nos isentar das nossas provas. As nossas provas e expiações foram escolhidas por nós para a gente evoluir, para a gente saldar nossas dívidas, para a gente provar que já aprendeu mais alguma coisa, né? Que já pode estar um pouco mais acima do que do degrauzinho que se encontra, que já pode tirar o pezinho do degrau de baixo e passar para o degrauzinho que está o outro, não é? Porque muitas vezes a gente está subindo a nossa escada evolutiva, então tem um pé num degrau e o outro pé no outro em cima. Mas acontece que se a gente não estabilizar essa melhora, esse que está em cima volta para ficar pertinho do outro. E se a gente estabiliza, o que está lá no de baixo sobe e fica pertinho do outro que está lá em cima. Então isso é evolução, isso é aperfeiçoamento. Então o anjo da guarda, ele tem essa função de nos sustentar nossa coragem nas provas da vida. Então, seja onde for que a gente esteja, olha, nós estamos passando um momento tão difícil, né? Um momento tão complicado. Pessoas estão, assim, desencarnando em massa. Todo dia desencarna muita gente. Mas nós estamos sendo impactados porque o problema está-se muito evidenciado por causa da globalização. Então, são todos os países do mundo. Quer dizer, isso impacta a pessoa, né? Embora morram todas... Muitos espíritos partem todos os dias do plano material para o plano espiritual. Mas as pessoas ficam envolvidas afetivamente, né? Emocionalmente com essa coisa toda, e é muita notícia, isso vai tornando a pessoa apavorada, vai colocando a pessoa em pânico, ela vai se desesperando. Nós temos um anjo da guarda, nós temos um amigo que está nos protegendo, aquele que está lá no hospital, entubado lá, tratando de Covid ou de qualquer outra doença, o anjo da guarda está ali com ele. Ah, mas ali coladinho? Não importa, ele está cuidando dele, a gente vai ver que ele não precisa estar ali do lado. Ele é um espírito elevado, ele está no fluido cósmico universal, não existe aí obstáculo para ele, nada que impeça, né, dele estar nos auxiliando, embora esteja
ele não tem matéria, né? Não tem que estar coladinho ali. Nós estamos ligados, sintonizados com eles através do fluido cósmico. É assim que os espíritos se comunicam, né? Então, sustentando a coragem, eles estão lá sustentando a coragem daquele tutelado que, se não for para ele desencarnar, ele não vai desencarnar, ele vai sofrer o que ele tiver que sofrer, passar pelo que ele tiver que passar, e ele está ali sendo amparado, sustentado por aquele amigo que está ali sustentando ele, fortalecendo as convicções, e feliz quando está dando resultado, né? Que eles ficam felizes quando eles conseguem um bom resultado. Então, essas são as funções dele. Então, nunca de nos isentar, de nos tirar a dor que a gente tem que passar. Eles vão nos auxiliar. Olha, toda dor é complicada, né? Toda ela. Mas quando tem uma almofadinha, quando tem um calor, quando tem uma mão amiga, fica mais fácil dividir. Quando a gente conversa com um, conversa com o outro, fica tudo mais fácil, um pouquinho mais brando. Não nos impede, mas nos ajuda a passar pelo problema. Na 492, Kardec pergunta: o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Para quem morre de medo de morrer sozinho, eu vou morrer, vou ficar perdido, como é que vai ser? Né? Zé Manel costuma dizer assim, vocês quando morrem, ele falava isso, quando vocês morrerem, vocês vão sozinhos. O que ele queria dizer é que não ia o presidente do centro com a pessoa, não ia o amigo com a pessoa. Não, é aquele momento particular, é um momento singular, é nosso momento, mas o nosso anjo guarda está ali. Ele está conosco. Então, nesse sentido, a gente nunca está sozinho, nunca vai desencarnar sozinho, porque ele está ali a nos ajudar, né? Então, olha o que diz aqui, que dizem os espíritos, Desde o nascimento até a morte, e frequentemente, o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através, de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. A gente fica comparando o tempo, né? Meu Deus, mas tanto tempo, depois em várias encarnações. Isso não é nada na dimensão espiritual. Lá não conta tempo, é eternidade. Então não conta tempo. Eles dizem que uma vida de 100 anos na Terra é um piscar de olhos na eternidade. Então os espíritos protetores, anjos da guarda, estão sempre com a gente. Então nós vamos desencarnar e eles vão ficar nos ajudando. Agora, não vão nos isentar de sofrimento se a gente não abre o canal para eles diminuírem as nossas dores, pelo menos nos darem um caminho a seguir, um norte, uma luz, aí a gente sofre. Né? Porque quantas vezes eles nos dão conselhos e a gente não ouve? A gente nem lembra de estabelecer comunicação com o anjo da guarda. A gente fala muito isso para as crianças. Reza para o seu anjinho da guarda. Anjinho da guarda, toma conta de mim, da mamãe, do papai, do nosso jardim. Criança no jardim de infância reza assim. Né? Então, a gente liga muito a eles, mas nós temos um anjo da guarda, não importa a nossa idade. Né? Na 495, Kardec pergunta: o espírito protetor abandona, às vezes, o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Olha por que ele tem que ser bom. Porque a gente abandona, né? A gente tem amigo. Aí o amigo fica fazendo um monte de bobagem, o tempo todo fazendo bobagem. Aí a gente fica falando. Chega uma hora que, fulano, se vira. Eu não tenho mais nada para falar para você, não. A hora que você quiser me ouvir, a hora que você quiser meu conselho, você me procura. Eu não aguento mais isso. A gente fala, você não atende? Pois é, porque nós somos iguaizinhos a eles. Agora, o anjo da guarda é superior a nós, ele não faz isso porque ele é um espírito elevado, ele não tem mais essas inferioridades. Então, olha o que eles respondem. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que quem lhe fecha os ouvidos, ele volta logo que chamado. Então, mais ou menos assim, aquele amigo às vezes pode se mandar e não querer nem ficar um bom tempo aí longe daquele que não ouve seus conselhos, né?
Vamos comparar o anjo da guarda com a mãe e com o pai de uma criança. Tá lá a mãe e o pai da criança. A criança está subindo num banco que vai cair. O pai sabe que ela vai cair. Ela sobe. O pai vai lá, tira. Fulano, não sobe aí, você vai cair. Tira. Dali a pouco tá a criança lá. E o pai vai lá, tira. Fala de novo, não sobe. Quando não é o pai, é a mãe. A criança sobe. O que os pais fazem? Ficam ali para dar tempo de segurar, numa distância de segurança e deixa. Ele vai subir, vai levar um escorregão, vai se assustar e o pai vai amparar, vai segurar. Então, a criança vai ficar com medo de subir de novo. Então, é nesse sentido que o anjo da guarda age, nesse afastamentozinho. Não nos abandona completamente, mas deixa que a gente aprenda pela própria experiência a ouvi-lo, a aceitar os seus conselhos, porque não está adiantando ele falar, né? Então, ele não se afasta, mas fica ali para nos sustentar, para não termos uma queda feia, igual que o pai e a mãe fazem, né? Com o seu filhinho teimoso. Dentro de mim, isso aqui é um provérbio dos índios, porque isso é o tempo todo a gente fica na briga entre o bem e o mal, né? Dentro de mim há 2 lobos. Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os 2 estão sempre brigando, mas quem ganhará a briga? Aquele que eu alimento mais frequentemente. Isso é um provérbio dos índios norte-americanos. Então, a gente vive nessa luta, ouvindo, né, os conselhos de espíritos bons, principalmente do anjo da guarda, mas também abrindo o canal para os anjos, para aqueles gênios do mal, né, para aqueles espíritos inferiores que ficam ali também dando os seus conselhos. Então, é aquela história. Se eu sou uma pessoa ainda bem inferiorizada e não quero melhorar, eu vou alimentar o outro lado. Então, o que vai crescer é o meu lado ruim. Mas se eu já entendi que eu tenho que melhorar, eu só tenho dificuldades para isso, eu só estou encontrando dificuldades para ser melhor, então o nosso anjo da guarda, a gente vai abrir um canal com ele, ele vai nos ajudar e nós vamos alimentar o nosso lado bom. E com certeza vamos sair com muito mais sucesso das nossas relações, né? Os anjos da guarda não interferem em nosso livre-arbítrio. Logo, não podem evitar os fatos que devem ocorrer forçosamente em nossa vida. Por que forçosamente? Porque nós forçamos essa situação. A gente insiste muitas vezes. Quantas vezes o amigo chega, amigos, né? Chega para o outro e fala assim, fulano, não age dessa maneira, fulano, não fala essas coisas. Controle-se, olha, não vai dar certo isso. Você vai se prejudicar com essa situação que você está passando. Mas a pessoa tem livre-arbítrio. Tem uma passagem no Evangelho que fala sobre o dever. O dever moral, quando ele começa e quando ele termina. É interessante porque quando eu comecei a estudar aquilo, eu passava um pouco por cima daquilo ali, mas não atentava tanto. Mas um dia eu parei para analisar melhor aquilo e eu falei assim, gente, dever moral termina? Eu achei que não terminasse, né? Mas está lá, ele tem início e tem fim. O dever começa no momento em que nós ameaçamos a felicidade de alguém. Aí a gente tem que dar um passinho para trás, e ainda que a gente se prejudique, a gente precisa tomar essa decisão de não afetar o outro, ainda que a gente saia um pouco no prejuízo aí. E quando ele termina? Quando nós, cada um, não gostaria que ninguém transpusesse com relação a nós. É a questão do livre-arbítrio. Eu tenho direito de escolher as minhas coisas. Eu só não tenho direito de escolher para os outros. Para mim, eu tenho. Só que eu tenho que pensar o seguinte, eu vou escolher, mas no momento que eu estiver escolhendo, eu estou escolhendo a consequência também. Aí pronto, aí não tem jeito, eu quero isso, eu quero isso. E o mais importante, o que mais nos faz crer
que realmente eles não interferem no nosso livre-arbítrio é que nem Deus faz isso. Ah, mas Deus pode? Claro que pode. Mas ele não faz porque o livre-arbítrio foi um presente que ele nos deu. Quando nos criou, simples e ignorantes ali, ele colocou essa opção aí para a gente criar a nossa vida, para a gente construir a nossa história. São essas coisas que a gente vai aprendendo, que nós somos livres, mas a gente tem que saber que a liberdade tem um preço. Eu vou escolher isso, mas eu estou escolhendo a consequência também. Então, o anjo da guarda não vai nos impedir. Ele vai nos alcançar com seus conselhos e orientações, se a gente permitir. Senão, ele vai estar ali para nos abraçar, porque não é porque vamos agir errado que ele vai deixar de nos amar e de nos querer bem, mas ele vai apenas nos consolar, mas não vai impedir que a gente erre. Por quê? Porque está aqui, ó, na 859. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizemos por um ato de nossa livre vontade. De tal maneira que, se não tivéssemos praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Não é? Então a gente escolheu fazer, nós fazemos escolhas todo o tempo. Todo o tempo na nossa vida a gente faz escolhas. Só que a gente esquece de analisar o que está comprando nesse pacote, o que está escolhendo nesse pacote. Porque um pacote, quando a gente compra para escolher, a consequência está nele também. A gente só tem que observar e analisar. Porque é assim, é a lei de causa e efeito. Não é? Não tem outro jeito. Aqui nós encontramos uma dissertação de São Luís e Santo Agostinho, belíssima, sobre anjo da guarda. Eles dizem assim: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem. Olha que coisa linda, né? Essa dissertação é um poema. Pensar que tendes sempre ao sempre. Vamos prestar atenção nas palavras, né? Ó, pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem. É uma poesia. Que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Começamos com uma homenagem aos amigos, né? Com o poema de Braulio. Como é bom ter amigos! Como é bom ter amigos! Amigos de verdade, aqueles que estão conosco em todos os momentos, não é só nos momentos de alegria, não. Eu já falei aqui que na celebração do casamento do meu filho aconteceu de um pastor evangélico, ele faz casamentos ecumênicos, e ele falou isso, ele falou assim: querem saber quantos amigos vocês têm? Deu uma festa, mas querem saber quem são seus amigos de verdade? Fiquem doentes. Aí vocês vão reconhecer. Então, quando a gente tem um problema, né, quem ainda não passou por essa situação, um dia vai passar, porque nós não estamos de turista aqui nesse mundo, e vai ver o valor dos amigos de verdade. A nos ajudar, a nos sustentar, a mobilizar outros amigos. Né? Isso é de um valor inestimável. A gente não tem preço para isso. Então, vimos ali no poema do Braulio aquela coisa bonita. Imaginemos o anjo da guarda. Olha o grau, a elevação do amor que esse Espírito tem por nós. E pode
pode muita coisa, pode tudo que esteja dentro dos planos de Deus para a gente. Mas sustentarmos-nos na hora da aflição, isso é muito, né? É muito. Então não é essa uma ideia bastante consoladora para nos tirar os medos excessivos, as inseguranças, não é? Isso é tudo que a gente precisa para caminhar com mais certeza na nossa jornada na Terra. Esses seres ali estão por ordem de Deus. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. A gente vai atentando, a gente vai lendo, vai interpretando cada verso disso aí, desse poema, a gente vai vendo a grandeza disso. Isso está lá no Livro dos Espíritos, é só procurar lá. Está lá, Anjos da Guarda. Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Olha que coisa linda. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Por que penosa missão? Não foi só cumprir uma missão, ela é penosa. Por quê? Porque ele sabe que nós ainda somos muito inferiorizados. A gente nem estabelece comunicação com eles, a gente ignora a presença deles na nossa vida. E eles sofrem porque não podem nos ajudar como gostariam de nos ajudar. Por isso que ela é penosa, né? Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Mas para isso a gente tem que ter o quê? Ouvidos de ouvir. Senão a gente não vai ouvir, né? Ah, por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Então, gente, é só a gente querer. É só abrir o entendimento para isso. Né? Usar a razão para ver Deus é misericordioso. É soberanamente justo e bom. Não nos criaria simples e ignorantes, sem conhecimento nenhum no reino hominal, porque estamos recém-criados, quem está recém-criado, nós já passamos por essa fase, assim, entregues à própria sorte? Claro que não. Se ele sempre cuidou de cada grãozinho de areia desse universo que ele criou, não ia nos abandonar. Então nos coloca espíritos protetores para nos auxiliar a fazer a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento. Mas do dia decisivo, este anjo de bondade, quando a gente não dá importância, né, não dá atenção, terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso e não o fizeste? Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste? Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Pois é. É o que às vezes a gente fala, né, para um amigo, fala assim: fulano, te avisei tanto, né, tanto que te falei, tanto que te orientei. Não é? Aquele irmãozinho que está com ideia fixa para suicídio, para tirar a própria vida, que trabalho que ele está dando para o anjo de guarda dele, que fica tentando auxiliá-lo, mas não pode isentá-lo, porque é a vontade dele. É nesse sentido que a gente diz que nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. A prova disso é qual? Os suicídios que acontecem. Deus poderia evitar? Poderia, mas ele nos deu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos esse caminho, nós vamos ter que responder por isso. Mas até esse fato acontecer, quantos conselhos,
muitas assim, mobilizações. Deus tem os seus prepostos que fazem o seu trabalho, que Ele determina. E nós temos, de toda a ordem no mundo, nós temos amigos, temos pessoas que gostam da gente, que são instrumentos de Deus, e que às vezes percebem o que está acontecendo com a pessoa, vai lá e conversa, fulano, tenha mais força, tenha mais coragem, tenha mais certeza que você é um filho querido do Pai, isso passa. É o anjo da guarda falando com ele através de um amigo. Eu nunca me esqueci um fato que aconteceu com uma amiga minha, que ela estava muito triste, passando por uns problemas muito difíceis. E eu não sei o que se passava muito pela cabeça dela, mas uma certeza eu tinha, porque ela me falou que ela se sentia muito, assim, desprotegida de Deus. E ela achava que ela não era amada por Deus. E por mais que a gente falasse, ela sabia que era, mas naquele momento que você está num desespero, você está desesperançoso e desesperado ao mesmo tempo. Ela falou que ela estava dentro de um ônibus lá em Niterói. E o trânsito de Niterói é péssimo, né? Vai parando, aquela coisa, né? Quem de vez em quando vai lá sabe como é que é. Aí ela falou que o ônibus se aproximou assim de um sinal, parou e também tinha engarrafamento. E tinha uns outdoors assim, espalhados. E ele andou um pouquinho e ficou parado vários minutos assim, diante de um outdoor. Todo azul, fundo todo azul. E ali estava escrito, Lúcia, eu te amo. O nome dela é Lúcia. Aquilo foi algum namorado, naturalmente, que mandou fazer para a namorada Lúcia, ou seja o que for. Aproveitaram para ela. E ela ficou olhando para aquele outdoor. Lúcia, eu te amo. Ela falou que entrou-se uma força tão grande para ela, sabe? Ela foi invadida por uma força tão gostosa, tão boa, tão superior, que ela falou, nossa, quando eu saltei daquele ônibus, eu era outra. Então, a gente vê que tudo é utilizado. Pessoas, coisas, animais, tudo é usado. Para que a gente seja fortalecido, para que eles possam nos ajudar. Mas se a gente fecha os canais, realmente a gente não consegue estabelecer uma comunicação com eles, né? Interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Né? A gente não pode enganar o anjo da guarda, de jeito nenhum. Aos que pensassem ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe. E mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Então, olha que coisa maravilhosa. Por que a gente tem tanto medo, né? Basta a gente abrir os canais, porque seja o que for que a gente tenha que passar, eles estarão conosco nos ajudando. Nunca estaremos sozinhos. Deus é infinitamente misericordioso. É bom, é soberanamente justo e bom. E ama todos os seus filhos igualmente. Apenas não é conivente com aquele mal que ainda alguns de seus filhos fazem, mas são seus filhos. Então ele nos dá oportunidades de redenção através do resgate da dor e do sofrimento que muitas vezes a gente tem que passar nessa vida. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças. Nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo.
Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele como um pai vela pelo filho. Está vendo? Cada um tem o seu. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho. Chora quando os seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. Não tenhamos dúvida disso. 501. Por que? Alguns podem estar fazendo essa pergunta aí, né? Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? A gente gostaria de ouvir a vozinha, né? Mas não é assim, né? Por quê? Olha só o que respondem. Se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência. Quer dizer, o espírito, se adiantar, precisa de experiência. E, em geral, é preciso que a adquira à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. Está vendo? Assim que acontece. Aos poucos a gente vai adquirindo experiências, orientado por eles, e assim a gente cresce. Agora nós vamos entender direitinho, olha, a ação dos espíritos que vos quer bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. Olha aqui, ó. É sempre regulada para que a gente tenha mérito, né? Porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampare, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Está vendo? A gente tem sempre um guia para nos ajudar. Agora nós vamos fazer, para encerrar nossa conversa, uma comparação com uma prática dos índios Cherokees. Lenda do rito de passagem da juventude dos índios Cherokees. O pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde. Venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. Vê se isso aqui não parece a alma reencarnando. Ela entra. O que são olhos vendados da alma ao reencarnar? Ela não tem lembrança do que ela escolheu, da dimensão espiritual, de ter vivido outras vezes. É como se ela estivesse nascendo naquele momento, né? Ela não tem noção disso. E deixa-o sozinho. Ele sai da barriguinha da mãe, onde estava protegido, amparado, e vai para o mundo. Chora, tem medo do vazio, as mãozinhas ficam assim, apavorado. Chora, com medo. Né? É como se ele estivesse sozinho, ele está ali. Ele não está, mas ele pensa isso, eu acho. Se ele puder, sozinho. Né? Então, o filho se senta sozinho no topo de uma montanha, toda a noite, não pode remover a venda até os raios do sol brilharem no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro para ninguém. A única diferença aqui é que a gente pode pedir socorro, né? Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Quer dizer, se nós passarmos toda a nossa vida com coragem, suportando as nossas mazelas, tudo, a gente se considera um espírito vitorioso para voltar para casa, né? Ele não pode contar a experiência aos outros meninos,
Porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. É o que a gente enfrenta quando reencarna, o medo do desconhecido, porque nós escolhemos provas e nem sabemos se vamos dar conta, né? O menino está naturalmente amedrontado, como nós naturalmente ficamos amedrontados aí na nossa vida, né? Ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os animais selvagens podem naturalmente estar ao redor dele. Olhem o verbo. Podem. Não está dizendo que estarão. Apenas podem estar. Como também nós podemos estar cercados de muitas coisas e às vezes não, né? Talvez alguns humanos possam feri-lo. Conosco também, talvez. Não está dizendo que os humanos vão todos nos ferir, né? Os insetos e cobras podem vir picá-los. Podem. Não está dizendo que vem. Muitas coisas, muitas dores, muitos sofrimentos podemos passar. Mas não sabemos se vamos, né? Ele pode estar com frio, fome e sede. Pode estar. Não está dizendo que está. Então, são as privações que nós passamos na nossa vida para a gente poder sair daqui vitorioso, né? O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos. Mas ele se senta estoicamente, nunca removendo a venda. Quer dizer, pode tudo acontecer, mas nós temos que ficar ali, em pé, resilientes, seguros. Nunca remover a venda. O que é não remover a venda? Não desistir. Enfrentar toda a situação que a gente tem para enfrentar. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. Quer dizer, para nós, o único modo da gente evoluir é passar pelas nossas dores e sofrimentos, né? Finalmente, após a noite terrível, o sol aparece e a venda é removida. Ele então descobre seu pai sentado na montanha perto dele. Ele estava lá a noite inteira, protegendo o seu filho do perigo. Eu achei essa lenda lindíssima e ela tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa reencarnação. Olha só. Após a noite horrível, quer dizer, após a nossa estada, muitas vezes na Terra, sofrida, cheia de problemas, cheia de dores, mas com grandes ensinamentos, o sol aparece, a gente desencarna e volta para casa vitorioso, não é? E às vezes, não apenas pela morte, sim, no final de uma provação. No final de que o karma não tem que durar uma vida inteira, só o suficiente para a gente aprender. Então, o sol, quando brilha, é o fim daquela prova, daquele sofrimento que às vezes a gente está passando. E a venda é removida. Quer dizer, a gente tira a venda porque a gente venceu. Chegou o momento, né, da vitória. Então, ele descobre que seu pai esteve sentado o tempo todo perto dele. Então, é essa certeza que nós temos do cuidado de Deus, do abraço constante de Deus, através de todos os seus instrumentos, principalmente do anjo da guarda, que é aquele que, apesar de nós não estarmos vendo, está ali, velando, cuidando e nos protegendo de todo o mal que não tivermos que passar. E nos sustentando diante de todo o mal que estiver na nossa pauta reencarnatória. E é assim que a gente possa caminhar por essa terra com mais segurança, com mais certeza, que eu sempre repito e vou continuar repetindo, somos filhos queridos do Pai e jamais estamos abandonados. Muita paz para todos. Ainda envolvidos, né, por essas vibrações do aprendizado da noite, vamos